Sebastião Bugalho, Portugal deve ou não pedir o alargamento do prazo para a execução do PRR? Eu acho que repare, eu não sei há quanto tempo é que o debate começou, mas presumo que cerca de 5 minutos, e nós até agora 10 minutos, verdade. debatemos o caso judicial de António Costa, que nada tem a ver com a Europa, e estamos a debater... Foi 1 minuto a cada um sobre isso. Estamos a debater a execução do PRR, que é uma tarefa que coube ao governo anterior e que cabe a este governo. Não, estamos a debater... Certíssimo. E eu juro, eu até discordo imenso do Sebastião Bugalho em política externa, política interna, enfim, é diferente, mas em política externa estamos nos antípodas. Mas claramente o que eu estava a dizer, eu ainda não tinha visto nada deste debate, só os comentários dos comentadores. Aliás, as notas, portanto vejam bem. Mas é exatamente isto. Em 10 minutos de debate, o que ainda é mais grave, porque ele diz que é 5, isto já é para aí 20% do debate, só se falou de política interna e de casos e casinhos. Pá, acho insuficiente. E até agora os debates tinham sido bons, pelo menos do ponto de vista das perguntas. A possibilidade de um pedido de Portugal para o alargamento do prazo de execução do PRR. O que eu espero é que o PRR seja, independentemente de quem governa e independentemente de quem esteja a governar, neste momento é a Aliança Democrática que governa, antes foi o Partido Socialista, o que eu espero é que o PRR seja executado o mais rapidamente possível para os portugueses terem soluções para os problemas que a Sara elencou. E os eurodeputados devem ou não avaliar a possibilidade de fazer pressão junto da Comissão Europeia para um alargamento deste prazo? Podem, agora, foi essa a minha pergunta inicial. Eu estou a tentar responder-lhe. Agora, não respondeu ainda. Porque ainda não me deixou. Então diga lá, deve ou não haver essa pressão para um alargamento do prazo? Eu acho que se entrarmos numa situação, ou nos cruzarmos com uma situação em que Portugal beneficiaria do alargamento do prazo, eu acho que não há nenhum eurodeputado português que seja contra o alargamento. Mas como lhe digo, eu tenho muita confiança na capacidade de execução deste governo, mas não vim para aqui debater assuntos governamentais e nacionais. Vim para aqui debater assuntos europeus. E isto não é um assunto europeu, Sebastião Bugalho? Não, é isso. Fundos da Europa, os eurodeputados, prazo para a execução de fundos da Europa não é um assunto europeu? Como a Sara Pinto sabe, a execução dos fundos europeus cabe aos governos nacionais, não vai caber aos eurodeputados. E como a Sara Pinto também sabe, a escolha do Presidente do Conselho Europeu cabe aos membros do Conselho Europeu, não cabe aos eurodeputados. Portanto, eu fazia aqui o desafio. Se pudéssemos falar de facto daquilo que nós realmente vamos poder fazer, eu acho que era mais útil para os esclarecimentos portugueses. Com respeito pela sua moderação, é claro. Mas atenção que ele diz ali qualquer coisa que está incompleto, no sentido em que cabe aos governos europeus, é verdade, mas sempre com um condicionamento daquilo que é a concessão de financiamento da Europa. Mas o ponto de vista da execução interna cabe sempre aos governos europeus. Ele tem razão nisto. Ele tem razão aqui. Sebastião Bugalho, quem decide aqui os temas sou eu, não é o Sebastião. Claro. Eu acho que este tema é de relevância extrema para os portugueses e, portanto, daí eu insistir nesta questão do PRR. É uma oportunidade única para o país e está completamente ligada também à realidade europeia. Mas acabou por responder à minha pergunta, portanto, acha que sim, que seria benéfico para o... Mas a questão não é essa. A questão não é essa. É que nos debates para as eleições europeias têm que se debater questões da execução daquilo que é o plano europeu. Certo? Agora, naquilo que é o plano europeu, esta pergunta relativa aos fundos europeus diz respeito à execução do Governo Nacional, em que é equacionado e colocado em questão o chumbo do Orçamento de Estado, esta questão colocada até à própria Marta Temido por parte da jornalista. E a crítica que o Sebastião Bugalho faz, de um ponto de vista jornalístico, e bem, porque ele também não é parvo, porque ele próprio já foi jornalista, está correta. Lamento dizer. E a Sara Pinto é boa jornalista, atenção, mas eu acho que aqui, e o próprio debate não é apenas construído por ela. Há uma equipa por trás, ela também certamente fará parte disso, obviamente, mas o Sebastião Bugalho aqui tem razão. Num debate sobre a Europa, estamos a colocar temas indiretamente relacionados com a Europa, só para fazer mediatismo popular. A realidade é essa. Eu não posso ter um debate para as eleições europeias em que o primeiro tópico é se o António Costa disse isto ou aquilo na audição que teve hoje relativamente à Operação Influencer, só porque, alegadamente, ele se pode candidatar. Quando ele nem sequer nunca disse que se ia candidatar ou não à presidência do Conselho Europeu. Ele tem razão. Se calhar não gostou de ouvir, mas tem razão. País um alargamento do prazo. Eu acho que se entrarmos numa situação, como eu disse, se entrarmos numa situação em que a execução do PRR beneficia de um alargamento da sua dimensão temporal, há algum eurodeputado português que vai ser contra? Então deixe-me colocar aqui a questão de outra forma, porque em outubro de 2023, Luís Montenegro criticava a Comissão Europeia porque não era suficientemente enfática a apontar os erros do governo português na execução do PRR. Significa isto que o PSD defende uma punição de Bruxelas ao país pelo não cumprimento das metas? Não, uma punição ao país certamente que não defendemos nem defenderemos no Parlamento Europeu.
Eu aqui discordo. Eu acho que os países devem ser sancionados se não alocarem os recursos disponibilizados pela Comissão Europeia. Mesmo que isso prejudique Portugal. Temos que ser responsáveis. As coisas são para cumprir. Não se cumpre, há prejudício. A mesma coisa com o déficit orçamental. Os países que não cumprem os critérios de convergência no déficit, na inflação, nas taxas de juros, nas taxas de juros é diferente, mas na dívida pública, sofrem sanções. Portanto, da mesma forma que há sanções para esse tipo de incumprimentos, no incumprimento da alocação de recursos disponibilizados pelas instituições europeias, eu, a meu ver, independentemente de quem esteja no governo, nós temos que ser responsáveis pelo que fazemos e pelo que não fazemos também. Se Portugal não aloca os seus recursos financeiros e não executa os seus planos financeiros que são disponibilizados pelas instituições europeias, quem tem que sofrer as consequências somos nós. Não nos beneficia? Pois não. Mas a realidade é essa, temos que ser responsáveis. Mas eu mais uma vez digo, e não quero entrar aqui a picardia consigo, a última coisa que eu quero, a Sara sabe, é isso. Mas eu mais uma vez tenho que lhe dizer, eu não sou porta-voz do governo. Portanto, nem sou porta-voz da Não, mas é o cabeça de lista da Aliança Democrática. E tenho que responder... Portanto, eu estou-lhe a perguntar se o PSD, ou se preferir a Aliança Democrática, defende ou não punições ao país se não forem cumpridas as metas do PRR. Mas sempre que esse que foi o caso, seja pelo procedimento de déficit excessivo, seja no caso que refere, como me parece que é claro, a delegação portuguesa que eu encabeço neste momento e que irá exercer um mandato de 5 anos, obviamente que não vai punir os portugueses pela execução do PRR. Mas digo-lhe mais, eu tenho toda a confiança de que o governo português irá executar o PRR ao ponto de evitar qualquer constrangimento. Portanto, com franqueza, estou muito mais otimista do que a Sara. Só um à parte. Eu percebo porque é que ele esteja a dizer isto. Se ele dissesse num debate, não, eu sou a favor de sanções e etc. Aliás, até eu acho que lhe ficava bem dizer isso. Nós temos que ser responsáveis. E depois que ele matava com o argumento que ele deu, eu tenho a certeza que o Montenegro vai aplicar tudo. Ele até podia dizer isto. Porque temos que ser responsáveis. E temos que ser sancionados se fizermos alguma coisa de mal ou não fizermos. A realidade é essa. Um dos principais motivos pelo fator do motor económico em Portugal estar tão fraco como está é o excesso de dependência em fundos europeus, que é um desincentivo brutal ao empreendedorismo e à iniciativa privada. Muitos não gostam disto, porque o país é um poço de subsídio à dependência. É bom que nós comecemos a ter um discurso de anti-subsídio à dependência em Portugal, mas é preciso compreender e também ser realista que Portugal é o subsídio dependente da Europa. Tão simples quanto isso. E, portanto, devemos ser sancionados por isso mesmo. Eu não sou otimista, nem pessimista, nem tenho de o estar, não sou eu que estou aqui em debate. Catarina Martins, no debate aqui neste estúdio há uma semana, começou por citar António Costa. Deixa-me citar igualmente o ex-primeiro-ministro, que em 2020 dizia, se tivermos em conta que, em média, Portugal executa 2 a 3 mil milhões de euros por ano de fundos europeus, o volume agora disponibilizado pelo PRR exige uma execução média de mais de 6 mil milhões ao ano. E fica claro, dizia o ex-primeiro-ministro, qual o esforço que isto representa para o país. Qual é o esforço, ao nível do Parlamento Europeu, também ao nível do Parlamento Nacional, que o Bloco de Esquerda está disposto a fazer para garantir também que o país executa o PRR? Muito rapidamente, claro que se for preciso alargamento de prazo, o Bloco de Esquerda lutará por isso. É óbvio. Mas isto tem ligação direta, com decisões que foram tomadas no Parlamento Europeu na legislatura que agora acaba, e são decisões que eu acho que são erradíssimas de governação económica e que, aliás, tiveram o voto convergente de Partido Socialista, PSD e CDS, e eu vou passar a explicar. Foi por dois lados. Por um lado, porque foram aprovadas novas regras de governação económica que dão à Comissão Europeia poder discricionário para decidir em que é que o país pode ou não investir, como é que o país pode ou não definir aquilo que gasta. E a Sara perguntava ao princípio... Isto é verdade, mas não tem propriamente a ver com o que a Sara Pinto perguntou. Isso é outra questão. Muito bem, não precisa o país das creches, não precisa o país das unidades de saúde, sim, mas não precisa só do petão, também precisa dos trabalhadores. E as regras de governação económica que foram aprovadas e que dão mais poder à Comissão Europeia para decidir o que nós fazemos ou não, são sempre regras que tendem a dizer aos Estados, e a Portugal muito particularmente, que não pode ter mais trabalhadores, ou seja, que a despesa estrutural tem de parar. Como é que nós vamos ter creches se não tivermos educadoras nessas creches? Como é que nós vamos ter mais saúde se não tivermos médicas, enfermeiros, se não tivermos quem trabalha na saúde? Doutora, só uma questão, é que isto sempre aconteceu na União Europeia. É verdade o que diz, certo, mas há aqui uma questão. É que até na própria diretriz dos fundos europeus há uma limitação, aliás, limitação não, mas obrigatoriedade de gastar determinados fundos europeus em áreas específicas. Isto não é novo.
O Fundo de Coesão, por exemplo, é obrigatoriamente para ser gasto em áreas ambientais ou comunicacionais. Por isso é que nós temos autoestradas a dar com pau. A realidade é essa. Portanto, isto não é novo. E não é propriamente um contra-argumento corretíssimo a 100% contra a Sara Pinto ou o Sebastião Bugalho, muito honestamente.